¡Hola! ¡Wow! ¡Wow! No quería darle tan fuerte. Empezamos el Talk Show Brasil. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Por qué un talk show? Pues un talk show porque se necesita. Porque la verdad es que siempre que hablamos de algún tema lo hacemos de una manera muy seria. ¿Y por qué no? No está reñido, no hay ningún problema en que intentemos explicar cosas y de una manera algo más divertida. Por esto, aquí y ahora empieza este Talk Show Brasil. ¡Bienvenidos! Ups. Bueno, aquí estamos. Hoy en este talk show vamos a tener diferentes cosas. Mirad, vamos a hablar de ambiente, vamos a hablar de bienestar animal, vamos a hablar de reproducción y vamos a tener cracks, gente muy buena para hablar de todo esto. ¿Quién mejor que el profesor Bortolozzo para hablarnos de reproducción? Uno de los líderes mundiales de reproducción. Pero vamos a empezar este talk show con bienestar animal. ¿Saben una cosa? El bienestar animal probablemente es de aquellas cosas que nosotros nos olvidamos y no pensamos lo importante que es tener este bienestar en nuestras explotaciones. Porque si los cerdos no están bien, no van a producir. Y tenemos un gran lujo aquí en Brasil. En Brasil tenemos una de las personas que está apretando más fuerte en el campo de bienestar. Está ayudando a las granjas a auditar las mismas y está haciendo un trabajo que yo creo que tenemos que conocer. Por esto os invito a que veáis el siguiente vídeo en el cual Felipe da Costa nos va a hablar de cómo y qué bien está haciendo todo el trabajo de bienestar. Adelante. Certificar-se que os suínos são tratados de forma respeitosa e cuidadosa é missão de todos nós para deixarmos o mundo melhor do que já encontramos. E o programa Criando Conexões Multiespécies, que é nosso programa corporativo de bem-estar animal, promove melhorias no campo e na indústria através de treinamentos e consultorias especializadas. A certificação Missão de Cuidar Bem-Estar Único veio para selar o nosso compromisso com a sociedade por uma produção mais ética. Afinal, muitos consumidores hoje em dia buscam esse valor nas marcas. Algumas pesquisas já mostraram que 73% dos compradores gostariam de terem mais informações nos rótulos de produtos e 55% dos consumidores gostariam de saber como e onde cada um dos produtos foi produzindo. E isso pode nos auxiliar a nos conectar positivamente com o consumidor que compartilha os mesmos valores que nós dentro dos produtos. Nosso compromisso com o bem-estar animal não só atende, mas excede as expectativas regulatórias de bem-estar animal, garantindo práticas que promovam o conforto e saúde dos animais. Com essa iniciativa da certificação de bem-estar animal, temos visto melhorias significativas em indicadores de saúde e comportamento e qualidade dos produtos. Em algumas propriedades, conseguimos melhorar o ganho de peso dos leitões, mortalidade das fêmeas e observamos uma menor rotatividade dos colaboradores através de uma maior motivação e melhoria da qualidade de trabalho. Esses resultados não somente fortalecem a nossa reputação como referência em bem-estar animal, mas também satisfazem a crescente demanda por transparência e responsabilidade dentro da cadeia de produção de alimentos. Y ahora tenemos probablemente a la persona más importante que va a estar aquí en este talk show. Para nosotros es un placer, un inmenso placer, a alguien que hizo los estudios de médico veterinario en la Unidad Federal de Río Grande do Sul, se fue a Alemania, ahí hizo su doctorado y actualmente es profesor en la Universidad de Río Grande do Sul. Es uno de los expertos más importantes de reproducción en el mundo. Por favor, vamos a dar la bienvenida al profesor Bortolozzo. Profesor, gracias por estar aquí. Muito obrigado, Miquel, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bueno, no sabes lo contento que estamos nosotros de tenerte aquí, es un lujo, porque eres de estas personas que es un lujo poderlas tener, y la verdad es que te voy a explicar un poco la mecánica. Bueno, antes de nada, he visto que tu
¿Tu director fue Bates, el director de tesis, o estuves apadrinado por Bates? Exatamente. Bates, si no me equivoco, Bates es el que había hecho el estudio de la importancia de que las cerdas que salían antes del celo tenían una duración de celo más largo. No sé si era el profesor Bates, ¿sí? Este trabajo que todavía hoy usamos en granja. Las cerdas que salen primero en celo se cubren algo más tarde, las que salen más tarde en celo se cubren antes porque tienen una duración de celo inferior. Creo que lo hizo con ecografía y así, ¿verdad? Verdade. Isso aí foi lá nos anos 80, né? No ano 89, basicamente, quando a ecografia em suínos começou a ser usada em tempo real. Faz muito tempo. Pues me acuerdo de este estudio y la verdad es que todavía lo usamos en granja, muy interesante. Profesor, te explico un poco el mecanismo, cómo va a funcionar esto. Vamos a hacer dos entrevistas. Una primera entrevista, os lo explico a vosotros también, una primera entrevista que será una entrevista rápida. ¿Qué quiere decir rápida? Que en un minuto, o sea, vamos a tener solo un minuto de tiempo, en un minuto se trata de contestar lo más rápido que puedas. O sea que van a ser preguntas pim pam pum, que decimos, y después ya nos vamos a explayar más en una entrevista con algo más de tiempo, ¿vale? ¿Preparado para la entrevista en un minuto? Sí. ¿Sí? ¿Preparado? Pues pido que por favor pongamos tiempo y ya. Profesor, si no te hubieras dedicado a la ciencia, ¿qué harías? Jugaría fútbol. Entonces, ¿el deporte favorito es? Fútbol. Muy bien. ¿Y el equipo? ¿Cuál es el equipo favorito? Con certeza Grêmio. ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor jugador de Gremio de todos los tiempos? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, que estuvo en el Barça y que la verdad yo creo que tiene mucho que decir y es un gran jugador. Nos dio mucha vida al Barça. Bueno, perdón. ¿Cuál es el principal problema de la porcinocultura en Brasil? ¿Cuál es el principal problema que tiene la gente que tiene cerdos en Brasil? Oscilação de preço, períodos positivos, períodos negativos, às vezes os negativos muito grandes. ¿Y cuál es la principal ventaja? ¿Por qué Brasil es tan importante? Porque a produção no Brasil, principalmente com relação a grãos, Uy, é uma produção mais barata. Se terminó. Qué pena. Me han quedado como 10 preguntas más para hacer, pero bueno, las haremos en otro momento, ¿no? Me quedaba una pregunta, pero bueno, si tenías algún vicio, alguna cosa, pero lo dejamos para otro momento. Y vamos a la entrevista más tranquila. Gracias. Você usou metade do meu 1 minuto. Sí, en un minuto pudimos hacer solo 5 o 6 preguntas. Tenía preparadas 15, o sea que bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a la entrevista un poco más pausada. Termina la siguiente frase. Sin reproducción... Não há cerdos, não tem leitões. ¿Qué impacto tiene la reproducción en la producción? O impacto é que, bom, como essa frase que eu te comentei, né? Se nós não tivermos um manejo reprodutivo funcionando, e nós temos hoje ferramentas para que isso funcione bem, mas se nós não tivermos, vão faltar leitões no momento do abate. E isso, sem dúvida nenhuma, é um tremendo problema. ¿Cuál dirías que es el impacto de los machos y de las hembras en lo que va a ser la transmisión de enfermedades o de doenças? Veja, o impacto dos machos é muito grande. A gente tem exemplos assim gigantescos. Hoje em dia nós pensamos na inseminação artificial, no controle de doenças, só que muitas vezes nós controlamos e realizamos isso da melhor forma possível, mas muitas vezes nós sofremos com a transmissão de doenças via sêmen. O exemplo clássico aí que nós temos lá, quando a PRRS era chamada de doença misteriosa ainda nos anos 80 início dos 90, essa doença se disseminou em várias regiões via sêmen, porque não tínhamos o conhecimento. Depois o exemplo da peste suína clássica na Holanda,
veja o trágico que foi o efeito. Então, vejam que é uma escala monumental quando nós pensamos assim na capacidade de transmissão de doenças via inseminação artificial, principalmente se por desconhecimento, por ser uma doença nova ou por talvez descuidado em programas de biossegurança. Então tem um impacto bastante grande. Esse impacto na fêmea também acontece, claro que numa escala menor e numa escala interna dentro das propriedades, mas sem dúvida nenhuma que a gente tem reflexos, né, de falhas reprodutivas de origem infecciosa, seja por interrupção de gestação num abortamento, por exemplo, partos antecipados, e até mesmo por questões de natimortalidade e mumificação fetal, né, caso nós não tenhamos bons programas de imunização nessas matrizes. Profesor, nosotros tenemos una vacuna, que es la vacuna de eriparvolepto, que una de las, puesto que es una vacuna que es bastante segura, una de las cosas que nosotros, de hecho, podemos promover es su uso a nivel masal, su uso en sábana, ¿no? ¿Qué opina de las vacunaciones en sábana, en las reproductoras? ¿Cómo lo ve? Eu vejo como uma possibilidade assim bem concreta, porque você entra num determinado momento e vacina todo o rebanho. Isso permite que você operacionalize com relação à mão de obra, com relação às pessoas, e também eu vejo que você consegue garantir também que todos os animais receberam a vacina, porque você entrou lá e vacinou elas no mesmo momento. E também, veja, a gente não está vacinando matrizes que estão em lactação. Às vezes a matriz em lactação acaba não consumindo num período pós-vacinal tão bem como deveria, etc. Então eu vejo essa vacinação massal assim como sendo uma estratégia bem eficiente e operacional também. Ha comentado una cosa que me interesa mucho, ¿no? Y dice, la gente no está vacunando a estas hembras en lactación, ¿no? Es una de las cosas que se hace bastante, vacunar en lactación, ¿no? Estas hembras. A nivel reproductivo, ¿qué impacto tiene? No me refiero a nivel inmunológico, a nivel reproductivo, vacunación en lactación, impacto sobre esta hembra, ¿tiene impacto o no tiene impacto? Se você tem uma vacina que gera uma reação, gera um desconforto, gera uma hipertermia em parte dos animais, claro que esses animais vão provavelmente reduzir o consumo de alimento, vão reduzir o consumo de água e, consequentemente, elas vão reduzir a produção de leite. Às vezes perdura por um dia, 2 dias, mas é um ponto assim extremamente importante que nós temos que ponderar, porque percentualmente esses dias eles têm um impacto assim substancial no desenvolvimento desses leitões. Então eu viria esse ponto assim como um ponto a ser cuidado quando nós vacinamos matrizes em períodos de lactação. A mesma coisa acontece para nós, às vezes uma pessoa ou outra tem uma reação um pouco maior ou menor a uma vacina e fica indisposta. E isso acontece com as matrizes. E se nós conseguimos tirar do período lactacional, é interessante. Le voy a trasladar una pregunta que me hacían en la República Checa, en Checoslovaquia, hace unos meses, y me decían, yo tengo que vacunar en maternidad, ¿qué es mejor, vacunar antes del parto o después del parto? Ya me ha dicho que después del parto este efecto en lo que va a ser el consumo de esta madre. ¿Qué pasa con esta vacunación antes del parto? Do ponto de vista de preparação para a matriz, eu não vejo nenhum problema, porque, que nem você perguntou, né, do ponto de vista imunológico, eu não vejo nenhum problema. Vacinação ou excesso de manipulação pré-parto, se bem feita, não tende a não ter nenhum problema. Sabe o que gera... e aí não tem a ver com a vacina em si, mas às vezes com falhas na aplicação da vacina, falhas no momento da
da injeção, da agulha, ou seja, contaminação, abscessos, desconforto que a gente gera aos animais, e isso, claro, que tem um reflexo tanto antes como depois do parto, certo? E nem sempre a gente consegue otimizar isso aí em grande escala. Essa é uma preocupação, assim, que eu teria. Isso falando dentro das vacinas que nós usamos aqui no nosso meio no Brasil, certo? Porque, lembre, em todo comentário eu teria que deixar claro que o Brasil ele é livre de PRRS, ou seja, isso tem esse ponto de vista também. No puedo evitar, teniéndote aquí, profesor, poder hablar, que me digas otro de los problemas que veo, y este es mundial, vayas donde vayas, siempre te dicen, oye, el problema que tenemos es qué pasa con las cachorras, manejo de cachorras. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué les podemos decir a la gente que ahora nos está escuchando y que... O manejo das leitoas ou cachorras, né, manejo ele é bem interessante de ser feito, ele é conhecido, a gente tem êxito em realizá-lo, só que eu diria que grande parte das falhas que acontecem nesse manejo são falhas operacionais. São falhas do ser humano, ou seja, da pessoa que está realizando, ou não realiza corretamente a indução de puberdade, ou toma decisões erradas de acordo com o fluxo de animais que tem, acaba inseminando essa leitoa muito cedo, ou insemina mais tarde, e aí acaba inseminando leitoas muito pesadas, isso com o material genético que nós dispomos atualmente. A gente tem fêmeas que alcançam um peso de inseminação muito precocemente. Se nós inseminamos elas ou postergamos essa inseminação por qualquer motivo, sabe? Seja às vezes por fluxo de produção mesmo, ou por cenários onde você tem, em outros países, problemas de PRRS, em que o fluxo de produção de leitoas às vezes é mais complicado ainda. Inseminamos elas muito tarde, elas estão pesadas demais, elas chegam muito pesadas ao primeiro parto, elas consomem menos na primeira lactação, desmamam mais leves, certo? Porque uma fêmea que engorda, ela tem o que a gente chama de efeito sanfona. Ela engorda na gestação, ela emagrece na lactação. E isso é um problema, porque acaba você desmamando uma fêmea muito leve e temos aí síndrome do segundo parto, enfim, problemas reprodutivos de retenção dessa matriz ao longo da vida. Então, o manejo das leitoas, e existe assim uma coisa bem simples, né? Se você não manejar bem a leitoa, você não vai ter uma boa porca. Então, tudo começa aí. Então, nós temos que pensar na série de oportunidades que existe no manejo das leitoas e que, às vezes, nós relegamos a um segundo plano, certo? Ou não damos atenção porque o foco está sendo nas fêmeas desmamadas, que é o maior percentual do grupo de cobertura, e as leitoas ficam num segundo plano. E isso aí é prejuízo na certa, certo? Então, eu diria... E é um dos grandes problemas que a gente tem. Se nós falarmos, olha, nos últimos 30 anos, né, o percentual de leitoas incorporado a todo ano em um rebanho, ele vem aumentando. Hoje nós temos aí valores dentro da produção brasileira que se consolidam na faixa dos 50% de reposição ao ano. Ou seja, a gente melhorou muito uma série de ações, mas às vezes não tem constância no fluxo. Y eso realmente compromete. Me gusta que toques este tema porque hablabas de estas tasas de reposiciones, ¿no? Y que nos estamos acostumbrando a estas tasas de reposiciones más elevadas, ¿no? Pero por desgracia también nos estamos acostumbrando a más mortalidad de cerdas, ¿no? Y este es un problema, me imagino que también brasileño, pero es un problema mundial, ¿eh?
Yo me he acordado de que hablábamos de tasas de mortalidad de 1, 2, 5%, ¿no? Y estoy hablando de hace algo... ¡Se ha muerto! Ha caído el lechón. Bueno, hablábamos de tasas de mortalidad relativamente... Perdona, voy a poner el lechón bien porque también me sabe mal que se vaya. Habíamos hablado de tasas de mortalidad relativamente pequeñas y ahora estamos acostumbrando a unas tasas de mortalidad de cerdas que son impresionantes, ¿no? Y no sé si esto es una cosa que tendríamos o no que ligar con la genética, ¿eh? No sé hasta qué punto aquí la genética puede jugar un papel también importante, porque la verdad es que tenemos animales que son más prolíficos, pero igual son menos rústicos. ¿Qué pasa con esta mortalidad y qué podemos hacer? ¿Hay alguna cosa que... o podemos asociarlo a esta genética, además de otras cosas, evidentemente, ¿no? A mortalidade de matrizes é um problema que afeta o Brasil, afeta assim como afeta os demais países, certo? Eu me recordo que há um período aí de 10 anos, 15 anos atrás, nós falávamos numa mortalidade que ficava abaixo de 1 dígito, certo? E hoje a mortalidade extrapolou o valor de 2 dígitos, e muitas vezes nós ouvimos com certa tranquilidade valores que ultrapassam 15% de mortalidade ao ano, às vezes chegando a 20% de mortalidade ao ano em muitas granjas. Eu acho que nesses quesitos nós temos que rever assim, uma série de manejos, porque são ações multifatoriais, certo? Não é... normalmente, quando você tem um percentual alto, tão alto assim, no meu ponto de vista, não é só um fator que leva ou não tem uma bala de prata responsável pelo problema em si. Normalmente é multifatorial. Eu diria o seguinte, se você tem uma mortalidade tão alta, vamos rever aonde estão não só as causas, porque muitas vezes você fica restrito em causas, mas em si, numa linha do tempo em que momento essas matrizes estão morrendo, certo? Se a gente for analisar dentro dos cenários que nós temos aqui no Brasil, essa mortalidade em grande parte ocorre no peri e pós-parto, então isso realmente é uma questão preocupante, né? E de certa forma, claro que com questões de hiperprolificidade, às vezes associadas ou não, a gente tem causas associadas aí com prolapso de órgãos pélvicos, enfim, outros cenários, né, que nos preocupam bastante nessa questão de mortalidade de matrizes. Mas também existe o outro lado da moeda que nós temos que dar uma olhada. O que a gente está fazendo, por exemplo, com o cuidado das fêmeas? A fêmea está num alojamento coletivo, está numa baia e não comeu. Essa informação ela se perde e ela fica sem comer, às vezes fica sem beber, dependendo do sistema de alojamento coletivo, isso passa de forma desapercebida. Ou seja, eu creio assim que um ponto bem interessante a se questionar aí é o uso que nós no Brasil a gente chama de, talvez não seja a melhor denominação, mas é o enfermeiro, ou seja, é uma pessoa que está dentro da granja e ela é responsável não só por medicar as matrizes, mas para inspecionar. Olha, ele vai se dedicar a visualizar todas as matrizes diariamente. Parece um trabalho gigante, né? Mas ele vai visualizar essas fêmeas enquanto elas se alimentam, vai marcar aquelas que ele suspeita, olha, não funcionou bem, não está adequado, etc. E vai retornar para tomar uma atitude com essas matrizes. E se tiver que medicar, essa pessoa é o responsável por medicar. Porque às vezes na granja a gente não delega essa função e aí fica aquela história, né? Ah, era a tua responsabilidade, era a minha, e às vezes tem uma aplicação medicamentosa sequencial, acontece uma aplicação, não acontecem as demais, enfim. Eu creio que a inclusão de uma pessoa assim,
não é a inclusão, né? Ter uma pessoa que se responsabilize por essas funções no dia a dia da granja e que faça, e que seja cobrada e que tenha conhecimento do que fazer, seja um ponto bem importante. E, por fim, nessa questão de mortalidade, eu acho que numa conceitualização geral, né, nós temos que pensar assim, cada vez menos nós estamos tendo pessoas, né, dentro das unidades. Então, cada vez mais nós vamos ter que pensar no melhoramento genético por fêmeas mais robustas, né? Fêmeas que possam ceder algo, talvez, na produtividade, mas que sejam mais robustas, que sigam adiante, que tenham mortalidade menor, que sejam menos agressivas, que briguem menos, que produzam mais leite e que nessa contextualização corroborem, certo? Para que a mortalidade seja amenizada. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Esse conceito como um todo. Não tem uma solução imediata, mas eu acho que o conceito em si passa por essas etapas aí. Interesante. Tengo dos últimas preguntas, ¿no? La penúltima es, ¿por qué tenemos que producir en bandas? Bom, é uma boa pergunta. Nós, no Brasil, passamos a produzir inicialmente em bandas porque tínhamos granjas pequenas, certo? Que, claro, no fluxo de produção de sítio 1 para sítio 2, elas acabavam não tendo um número suficiente de animais se tivessem lote semanal para preenchimento de uma creche, ou um sítio 2. E, claro, produzindo em bandas a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, nós passamos a ter uma maior quantidade de leitões ofertados no momento do desmame, permitindo, então, o preenchimento de um sítio 2 e tendo origem única. Essa é uma grande discussão. Na realidade, não é uma discussão, nós sabemos que a origem tem que ser única, né? Mas dentro de modelos de produção menores, envolvendo cooperativas, mão de obra familiar em muitas situações, e produtor muitas vezes sem capital para expandir, a produção em bandas acaba sendo uma saída para ele voltar a desmamar um volume grande de leitões, certo? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem do processo. E isso, em alguns cenários, mesmo aqui no Brasil, isso migrou assim para propriedades maiores, que viram nisso uma oportunidade de racionalizar a mão de obra, de trabalhar, às vezes, tendo mais de uma granja em equipes múltiplas, né, que fazem ou que podem fazer uma rotação entre as granjas da empresa, num sentido de acompanhamento das bandas de produção. Enfim, acho que é um cenário assim mas bem interessante de ser pensado. La última, ¿cuál será el próximo avance en técnica reproductiva? ¿Qué será la cosa que diremos, wow? A gente, dentro da reprodução, eu pude vivenciar ao longo da minha carreira um avanço muito grande que foi a inseminação artificial. Veja que nos anos 80, final dos 80, existia a inseminação artificial, mas numa escala muito pequena, e isso deslanchou ao longo de 30 anos, assim, numa escala que eu nunca pensei que hoje nós falássemos num cenário brasileiro de produção tecnificada com praticamente 100% de inseminação artificial. Então, isso é um avanço. E dentro desse conceito do lado do macho, falando assim, a gente visualiza ainda técnicas que nos permitam identificar animais que sejam subférteis. Eles estão ali no sistema de produção e você, com as técnicas que nós detemos hoje no Brasil e no mundo, né, nós não conseguimos identificar quem são esses animais, porque in vitro isso não é identificável, certo? A gente só vai identificar in vivo, certo? Então, eu acho que esse seria um avanço gigante, assim, do ponto de vista do lado
do macho do lado da inseminação, poder identificar esses animais. Que a gente estima, e quando a gente faz inseminações homospérmicas, esse valor aí ele chega, varia, claro, mas ele varia numa janela de 5 a 15% dos reprodutores que estão alojados, certo? E a gente só descobre, às vezes nem descobre isso, tá? E do lado da fêmea, eu acho que a grande vantagem vem pelo lado do melhoramento genético. O melhoramento genético trazendo essa fêmea mais robusta, que desmama uma prole pesada, que tenha uma vitalidade boa nos primeiros 3, 5 dias de vida, que produza leite e que não seja uma fêmea extremamente delicada. Esse será um grande avanço. Com uma prole que desempenhe bem, né, no sítio 2 e 3, não só em termos de desenvolvimento corporal, como sobrevivência. Então, eu acho que esse ganho assim em cima da fêmea ele é bem, bem expressivo. Eu acho que esses seriam, digamos, os 2 avanços. Claro que, quando você me pergunta isso, às vezes a pessoa começa a filosofar, nós vamos trabalhar mais com inseminação em tempo fixo, nós vamos trabalhar mais com detecção de estro, com sistemas de inteligência artificial. São técnicas que estão chegando, sabe? Algumas delas não são só técnicas, né, Miquel? Eu comento assim, isso não é uma técnica, isso é um conceito. E a gente não pode encarar só como uma técnica, é um conceito onde você tem ganhos em várias fases. E se o teu modelo de negócio permite você usufruir do ganho nas diversas fases, claro que isso passa a ser importante, mas são técnicas e conceitos. E eu acho que dentro dessa contextualização, assim, os 2 itens que eu falei para o lado do macho, identificar os subférteis, e do lado das fêmeas, uma fêmea mais robusta, esses seriam os grandes ganhos, assim, no curto prazo. E eu te digo uma coisa, a gente evoluiu muito, né, Miquel? Você é um camarada que está há muitos anos na produção e vê isso. A matriz evoluiu muito numa janela de 20 anos. Evoluiu demais. E para ela evoluir, vamos fazer assim uma contextualização. Os geneticistas usaram tecnologias disponíveis há 20, 30 anos atrás, e essa evolução se consolidou. Agora, tu imagina o que está previsto para frente com a tecnologia que a gente tem hoje, que é completamente diferente, não é verdade? Não é completamente diferente. É um novo mundo. Então, eu acho assim, muita evolução nesses cenários. E a reprodução é a instrumentalização, é como a gente faz e otimiza essa difusão de genes. Yo creo que es un broche de oro, o sea, es genial acabar con esto, o sea, cómo la tecnología nos va a ayudar. Estoy de acuerdo, me gusta mucho esto del macho, identificar este macho. Es verdad, el macho tiene culpa de muchas cosas que nos olvidamos. O sea, hay machos que tienen mucha más mortalidad que otros y no nos damos ni cuenta, nos pasan por delante. O sea, yo creo que esto es muy interesante. Me gusta también lo que has comentado, me quedo mucho con la persona que tiene, el enfermero. Me ha gustado mucho lo del enfermero, la persona en la enfermería, para detectar estos animales que están enfermos, ¿no? Pero ¿sabes lo que me ha gustado más, Fernando? Que creo que el fútbol ha perdido un gran futbolista, porque me parece que serías muy buen futbolista, jugarías muy bien al fútbol. Soy tan malo como veterinario que como futbolista sería... No. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte con nosotros y la verdad es que, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Gracias, de todo corazón. Prazer estar com vocês aí, Miguel. Espero que a próxima vez a gente esteja presencial. Será perfecto, seguro, lo vamos a intentar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Qué entrevista. Buah. Es un lujo. Yo no sé si sois conscientes aquí en Brasil de quién tenéis, de qué bueno que es el profesor Bortolotto en reproducción.
La verdad es que podríamos haber estado horas y horas y horas hablando de reproducción. Buah, me ha encantado y supongo que a vosotros también, me imagino que os habrá gustado. Os hemos prometido que en esta sesión íbamos a hablar de diferentes cosas. ¿Qué nos queda? Nos queda ambiente. ¿Qué es nuestra granja sin que tengamos un buen control de ambiente? ¿Cuál es la importancia del ambiente en estas granjas? ¿Hasta cuánto nuestros clientes aprecian que nosotros les ayudemos en cuanto a esto? Tenemos aquí en Brasil una persona que está haciendo un trabajo excelente a nivel de campo en ambiente. Ya no solo a nivel de campo, sino también a nivel de formación. Está ayudando a muchísimos ganaderos de este país a mejorar mucho sus condiciones de ambiente. Les está explicando el porqué de las cosas. Pero no voy a hablar más, ya no. Yo creo que ahora quien tiene que hablar no es nada más ni nada menos que José Luis Almeida, que nos va a hablar de ambiente. Adelante, José Luis. Muitas vezes a ambiência ela é negligenciada no dia a dia e nós estamos trazendo cada vez mais informações para fazer com que o produtor consiga trabalhar minimizando os impactos que a ambiência pode trazer. E como nós desenvolvemos esse trabalho? Com uma abordagem que é feita principalmente em duas formas, teoria e prática, onde nós abordamos pontos relacionados à qualidade do ar, presença de poeira, gases e também os manejos que nós podemos utilizar para fazer com que esses pontos sejam minimizados. Utilizamos uma abordagem prática, onde são utilizados equipamentos para demonstrar aos produtores, no dia a dia, dentro da granja, como a ambiência pode ser trabalhada. Nestas duas frentes de trabalho, normalmente os treinamentos são feitos combinando teoria e prática. Qual é o nosso grande objetivo? É cada vez mais melhorar a sanidade dos animais, melhorar a qualidade de vida dos produtores e também o bem-estar animal, para fazer com que cada vez mais os produtores tenham retorno financeiro na produção. Gostaria de deixar a equipe da MSD à disposição para que tenham mais essa solução estratégica à disposição. Yo no sé si tendremos que ponerle algún nombre, ¿no? Al final, porque al estar aquí tanto rato con nosotros, al final pues resulta que es que lo vamos a querer, ¿eh? Bueno, lo queremos, ¿cómo no? Esto ya está, terminó este primer talk show. ¡Buah! Yo estoy agotado, estoy muy cansado, pero espero que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Hemos hecho este repaso de ambiente, hemos hecho este repaso de bienestar, hemos hablado de reproducción. Esto es impresionante. Pero no se vayan, no se olviden de nosotros. Va a haber más talk show. El siguiente, ya lo van a ver. No digo quién. Venga, hasta otra. Chao.